Oi, pessoal. É, Essa será a nossa primeira aula sobre conjuntos. Então, nesta videoaula, nós teremos a ideia do que seriam as noções de conjuntos, tá bom? Então, vamos iniciar nada mais, nada menos pelo conceito. A noção básica de conjunto não é definida e por isso é chamada de uma noção primitiva. Justamente isso, pessoal. Nós não tem uma definição tão concreta para o que seriam conjuntos, certo? Então, a noção primitiva. Pensa só, quando alguém diz conjunto, você já imagina que tem uma reunião de elementos ali, que você tem uma reunião de alguma coisa, de objeto, seja do que for. Se eu digo, tem um conjunto de canetas, então eu já vou pensar, então é porque eu tenho várias canetas reunidas em um lugar. Tem um conjunto de roupas, então é porque, eu penso, ali eu tenho várias roupas, uma certa quantidade de roupas, certo? Então, a noção de conjunto é basicamente essa, que aqui está escrito assim: conjunto geralmente é escrito por uma letra maiúscula. Então, na matemática, matematicamente falando, sempre que eu for chamar um conjunto, eu tenho que representar esse conjunto por alguma coisa. Eu não posso dizer, o conjunto tal, aleatoriamente. Eu tenho que chamar de alguma coisa. E na matemática, geralmente é por letras maiúsculas. Por exemplo, um conjunto, eu chamo ele de conjunto A, então é A maiúsculo. Conjunto B, então é B minúsculo. Conjunto D, então é D maiúsculo. Conjunto M, então é M maiúsculo. Então, quando eu chamar um conjunto, geralmente eu vou estar representando ele por uma letra maiúscula. Já um elemento, que é o que vai fazer parte do conjunto, certo? Que é o que vai estar dentro do conjunto, geralmente, quando ele for letra, ele é representado por letra minúscula. Então, se eu digo, nesse conjunto A aqui, que eu não sei quem é ainda, eu digo, eu tenho os elementos A, B e C. Então, eu vou dizer que eu tenho os elementos A, B e C. Estão vendo que eu estou colocando eles em letra minúscula? Porque geralmente os elementos de um conjunto, ele é representado por letras minúsculas quando ele for letra, certo? Porque vocês vão ver que eu posso ter números também fazendo parte de um conjunto qualquer, tá bom? E esse último ponto aqui, pertinência, é a relação entre o elemento e um conjunto denotado pelo símbolo pertence, certo? Isso aqui é chamado de pertence, que se lê pertence a. Então, vamos voltar aqui para o exemplo. Eu chamei um conjunto de A, certo? Chamei um conjunto de A e disse que nesse conjunto A tem os elementos A, B e C. O conjunto A maiúsculo, ou Azão, né? E os elementos, A, B, C, que são minúsculos. Vamos escrever aqui mais bonitinho esse conjunto? Esse é o conjunto, tem os elementos A, B e C, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Para essa questão da pertinência. A gente vai analisar se esses elementos pertencem ou não pertencem ao conjunto ao qual eles estão contidos. Então, vamos lá. O elemento A, esse A aqui, ele pertence ao conjunto A, que é esse A maiúsculo? Pertence, que ele está dentro do conjunto. Então, A pertence ao conjunto A. O B pertence ao conjunto A? Pertence, porque o B está aqui dentro. Então, o B pertence ao conjunto A. Está vendo o símbolo do pertence aqui? E o C, o elemento C, pertence ao conjunto A? Pertence, ele está aqui. Agora, se eu disser o elemento D pertence ao conjunto A? Não pertence, porque ele não está aqui dentro. Tá vendo? Não está aí. Vejam uma coisa também, que o conjunto, sempre eu vou colocar os elementos deles dentro de chaves, certo? Então, os elementos estão aqui e eu tenho duas chaves, uma abrindo e outra fechando. Aí, vejam só, a gente acabou de falar sobre a pertinência dos elementos dentro de um conjunto. A gente viu que o Azinho pertence ao conjunto A, que o Bzinho pertence ao conjunto A, que o Czinho pertence ao conjunto A, mas que o D não pertence ao conjunto A, porque ele não está aqui. Então, veja só, eu vi os símbolos de pertence e não pertence. E é sobre isso que eu estou falando aqui nessa observação. Os símbolos não pertence e diferente de, que são diferentes, que é um sinal de igual com um tracinho, são usados para expressar as negações de pertence e
igual, respectivamente. Então, o símbolo de não pertence, ele é a negação de pertence, e o símbolo de diferente é a negação de igual. Gente, isso é bem lógico, né? Só você pensar uma coisa que é ao contrário. Bonito é feio, grande pequeno, magro gordo. Então, é essa a intenção aqui da negação, é você falar justamente o contrário. Ou ele pertence ou não pertence, ou ele é igual ou é diferente, certo? Então, se atentem muito a esses símbolos, porque nesse assunto de conjuntos, a gente acaba trabalhando bastante com simbologia, certo? Pronto, pessoal. Vejam só. Eu falei no início da aula que um conjunto, ele tem uma ideia primitiva, né? Porque você fala o nome conjuntos e você já sabe o que é um conjunto, tá bom? E eu falei que um conjunto, ele é a reunião de vários elementos. Só que ele pode não ser um conjunto apenas com muitos elementos. Eu posso ter um conjunto apenas com um elemento, que é o que a gente vai chamar de conjunto unitário. Aqui nesse caso, ó, naquele conjunto A que eu tinha representado o exemplo para vocês, eu tinha 3 elementos. O elemento A, B e C. 1, 2, 3. 3 elementos. Só que pode acontecer de eu ter apenas um elemento. Ó, um conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Aqui tem um exemplo. O conjunto B apenas com o elemento A. Pronto, conjunto unitário. Ele não deixou de ser um conjunto por causa disso. E vejam só, mais ainda profundamente, existe um conjunto que se chama de vazio, que é um conjunto que nem elementos existe. Então, ó, conjunto vazio, conjunto que não possui elementos. Ele pode ser representado por a chave sem nada dentro, ou simplesmente por esse símbolo aqui de vazio, que é um círculo com sinal cortado, com um traço cortando ele. Então, eu posso dizer que um conjunto, por exemplo, um conjunto C, ele é vazio, então ele é assim, não tem nada dentro. Ou tem outra forma de representar isso, que é assim. Nunca represente um conjunto vazio com essas duas coisas. Isso aqui. Isso aqui não é mais um conjunto vazio, aí você já vai estar dando unidade a ele. Isso aqui não é a representação para um conjunto vazio, tá bom? E, por fim, vamos ver um exemplo aqui, que diz assim: A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Então, o que é que ele está querendo nesse exemplo? Para a gente montar o conjunto que representa as cores da bandeira do Brasil. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Eu tenho que pensar primeiro quais são essas cores. Eu tenho verde, verde, amarelo, azul e branco. Essas 4 cores: verde, amarelo, azul e branco. Então, já sei quem são os elementos do meu conjunto. Então, eu vou chamar aqui um conjunto de A, porque na questão ele diz que é o conjunto das bandeiras é o conjunto A, mas se a questão não dissesse isso, eu poderia representar por qualquer letra. Então, conjunto A é igual a... Aí eu escrevo as cores: azul, amarelo, verde e branco. São essas 4 cores as que fazem parte da bandeira do Brasil. E aqui tem algumas observações, ainda sobre a questão. O conjunto A possui 4 elementos. Vamos ver se é isso mesmo? Só é contar. Ó, azul, 1, amarelo, 2, verde, 3, branco, 4. Então, aqui eu tenho 4 elementos. E, por fim, disse que o azul pertence ao conjunto A. Vamos ver se pertence? O azul não está dentro do conjunto A, então pertence. Azul pertence a A. Amarelo pertence a A também, porque ele está aqui dentro. O verde pertence ao conjunto A, também porque está aqui dentro. E o branco também pertence ao conjunto A, ó, porque ele está aqui dentro. Então, ó, é isso, pessoal. Basicamente, essas são as ideias iniciais de conjuntos que a gente precisa ter para começar a se envolver com esse assunto. Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre conjuntos. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem entendido, deixem o comentário. Curtam o vídeo, por favor. E, se puderem, se inscrevam no canal, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.